Hoje eu vou estar fazendo uma introdução ao Angular, uma parte mais básica, tá explicando sobre o que é, alguns conceitos mais básicos do Angular. Aqui é um pouquinho da agenda, tá? Que a gente vai passar hoje. E aqui, pessoal, eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês já desenvolveram em Angular, se vocês têm contato com esse framework, queria saber um pouco da experiência de vocês. Eu já tive, Gabriel, no bootcamp que eu fiz de programação ali, desenvolvimento. Um dos frameworks que a gente utilizou ali no front-end foi o Angular. Não usei assim tanto, né? Foi só no projeto ali e tal, mas já tive uma pequena experiência assim. Já deu para pegar uma noçãozinha, né, de como ele é, né? Pessoal, então, o Angular, né, ele é comumente referido como Angular 2+, ou Angular 2. Ele é uma poderosa plataforma de desenvolvimento para construção de aplicações web de última geração. Trata-se de um framework de código aberto baseado em TypeScript, uma linguagem de programação superset do JavaScript. O que seria uma linguagem superset? É uma linguagem que descende de outra. Então, eles meio que pegaram o JavaScript e criaram uma nova linguagem com novas ferramentas, novas funcionalidades, e aí se tornou o TypeScript. Partindo um pouco para origens, né, e evolução do Angular, ele é uma reescrita completa, né, e é desenvolvida pela Google. A evolução contínua desse framework tem sido impulsionada por melhorias e atualizações e contribuições da comunidade em todo o mundo de desenvolvedores. Em resumo, o Angular ele é um framework robusto e versátil que oferece uma estrutura sólida para os desenvolvedores de aplicações web, sendo uma escolha popular devido à sua arquitetura modular, à sua vinculação de dados bidirecional e um suporte ativo da comunidade e das corporações. Partindo um pouco das principais características, o pessoal que já teve um contato, vocês conseguem imaginar quais seriam as principais características do Angular 2? Divisão em componentes? Também, ó, mandou bem, é uma das principais características. Uma das principais características dele é o desenvolvimento com TypeScript, proporcionando vantagens como uma detecção mais robusta e ferramentas de desenvolvimento mais poderosas. Como o Tacílio disse, né, a parte dos componentes, onde diferentes partes da aplicação elas são encapsuladas em componentes reutilizáveis. Isso facilitando na parte da manutenção, nos testes e na extensão do código, que não torna aquele código extenso por conta dos componentes. A bidirecionalidade de dados, permitindo uma comunicação fácil entre o modelo e a visualização. Qualquer alteração que a gente faz em um afeta o outro automaticamente. A injeção de dependência, onde é um conceito fundamental no Angular, facilitando na criação, nos testes e na manutenção dos seus componentes. E por último, que eu acho que é um dos pontos mais positivos, né, que é o ecossistema robusto. Com o suporte à liderança da equipe do Google, o Angular ele é respaldado por uma comunidade ativa de desenvolvedores e é utilizado por várias corporações em grandes projetos. Compreendendo um pouco melhor do Angular. O Angular se resume à sua aplicação, os módulos, componentes, serviços e diretivas. Um componente ele é constituído do seu template HTML, do seu CSS e da sua classe TypeScript. Entender um pouco melhor sobre os componentes, eles são partes do código encapsuladas, se tornando reutilizáveis independente. Elas podem encapsular lógicas, dados e a interface do usuário de uma parte específica da sua aplicação. Um exemplo de componente pode ser um formulário, onde a gente queira reutilizar ele em várias páginas do nosso site, um botão, um header de um site, por exemplo, um componente pode ser tudo que a sua imaginação chegar. A parte das diretivas, onde são instruções no HTML que estendem o comportamento do DOM. Podem ser estruturais, como, por exemplo, um ngIf, que é para um controle condicional, isso já direto no HTML, ou de atributo, como um ngStyle, com a manipulação dos estilos da página. Um exemplo um pouco mais fundo é, por exemplo, o ngFor. A gente inserindo um ngFor na nossa tag HTML, a gente consegue fazer uma interação sobre uma lista, que é uma função também muito legal do Angular. A parte dos serviços, onde são instâncias reutilizáveis do código, que realizam tarefas específicas, né, e podem ser injetadas em componentes ou em outros serviços. Eles podem encapsular a lógica de negócio, manipular os dados ou fazer interações com a API. Um exemplo, tá, de um serviço é uma requisição HTTP para obter dados de um servidor. Muito importante também o desenvolvimento. A parte dos módulos, onde eles encapsulam praticamente tudo. Os módulos, eles são conjuntos lógicos de componentes, diretivas e serviços agrupados dentro de um container.
Eles organizam e modularizam, né, a aplicação, facilitando a reutilização e a manutenção do seu código. Em resumo, os componentes, eles representam blocos reutilizáveis da interface do usuário e a lógica. As diretivas, elas são instruções para modificar o comportamento ou a aparência do DOM. Os serviços são instâncias reutilizáveis de código que realizam tarefas específicas, e os módulos organizam e agrupam componentes, diretivas e serviços para facilitar a estruturação da sua aplicação. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Essa parte de serviços pode ser, por exemplo, né, qualquer parte específica, quando eu quero construir, sei lá, uma lista do SharePoint, eu quero fazer meus métodos de get items, add items, alguma coisa do tipo. Ou, enfim, qualquer método específico, eu realmente faço uma camada de serviços, né, para poder consultar essas bases de dados e trazer para o meu front. Aí seria basicamente isso, né? Exato, exatamente. A gente consegue usar o serviço para fazer também essas requisições, né, para fora. Como o Júlio comentou, né, o GET, o POST, a gente instancia tudo isso na parte do serviço. O uso em desenvolvimento, pessoal, ele normalmente é usado em sites dinâmicos, em web apps e aplicativos móveis, através da ferramenta como o Ionic. Partindo para a parte das vantagens, né, ao utilizar o Angular. Aplicativos de página única, produtividade, flexibilidade, a documentação extensa, né? Que é um ponto bastante positivo, que lá a gente consegue encontrar tudo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento, praticamente. A parte dos testes também, que é um ponto bem positivo, e a compatibilidade com computadores e também a parte do mobile. Entrando um pouco nas desvantagens do Angular, a curva de aprendizado inicial, onde se torna difícil para uma pessoa que não tem tanta experiência em desenvolver, começar no Angular é uma curva de aprendizado inicial bem dificultada, para quem não tem tanta experiência. O código verboso, o que seria o código verboso? Por exemplo, a gente vai resolver um problema no Angular. O que a gente resolve esse problema em 15 linhas, às vezes em outras linguagens a gente conseguiria resolver em 10 linhas, em 9. Então, um código é um pouco mais verboso, mais extenso. E a parte da documentação, ela é tanto um ponto positivo, tá, como um negativo, porque do mesmo jeito que tem muitas informações lá dentro, às vezes é difícil de a gente achar algo específico que a gente queira. Então entra como uma desvantagem também. Entrando um pouco melhor na documentação, lá a gente consegue encontrar referências claras, exemplos práticos, as melhores práticas, atualizações e mudanças, a parte de integrações, tá, com ferramentas externas, com APIs. Um dos pontos mais positivos que é o suporte da comunidade. Lá tem os fóruns onde a gente consegue fazer perguntas, o pessoal vem ajudar a gente. Então é bem legal. Na parte do versionamento, pessoal. O versionamento do Angular, ele é um versionamento semântico, onde ajuda a fornecer transparência sobre as mudanças e garantir uma experiência de desenvolvimento mais previsível e gerenciável para a comunidade. Entender esse sistema de versionamento é crucial para os desenvolvedores, pois fornece informações claras sobre o impacto de cada atualização. Aí a gente pensa, o que seria o versionamento semântico? O versionamento semântico se constitui assim, no major, no minor e no path. O que seria o path, né? Que é o 1.2.3. Caso vá para um novo, tenha um novo path e vá para o 4, a gente já consegue prever que no caso vai vir algumas correções de bugs, mantendo a compatibilidade dos contratos, né? Não quebrando o nosso sistema. Se a atualização vier no minor, pode vir novas funcionalidades, pode vir algo um pouco maior, mas também mantendo a compatibilidade com os contratos antigos. E se vier no Major, aí a gente já como desenvolvedor tem que já ficar mais receoso, né, na hora que a gente for atualizar a nossa aplicação, porque vem novas funcionalidades, mas com incompatibilidade nos contratos. Então, a gente teria uma dificuldade maior, né? A não ser que a gente atualizasse nossa aplicação, mas todos os desenvolvedores aí sabem que nem sempre é fácil atualizar a versão da nossa aplicação. As principais empresas, pessoal, que utilizam o Angular, eu só coloquei as maiores, tá? Para a gente resumir. A Microsoft, a IBM, o PayPal, a Upwork, a Samsung, a Forbes e a Rockstar Games. Um exemplo, tá, de projeto, por exemplo, da IBM. A IBM tem um projetinho chamado IBM Cloud Console, que a interface do usuário do console da IBM foi desenvolvida com o Angular. Na parte da Microsoft, existe o Microsoft Office Online. São partes da interface desse Office Online, eles foram construídas em Angular também. No Upwork, é uma plataforma de freelancer, tá, que foi desenvolvida também em Angular. E o PayPal, que o portal de desenvolvedor do PayPal foi construído utilizando o Angular. Para criar um projeto, quem nunca criou,
não sabe o quão fácil é, né, para criar um projeto. A gente precisa ter um Node na nossa máquina instalado, tá? Para a gente poder usar essa função do npm. E aí, com isso, a gente consegue instalar o Angular. Com o Angular CLI, a gente já instala todo esse framework na nossa máquina e com isso se tornando muito simples fazer a criação de um projeto. Essa primeira parte foi para a gente poder fazer a criação de um projeto. Aí partindo para a segunda parte, né, que é como cria um projeto. A gente tendo o nosso Git bash da nossa máquina, né, referenciando a nossa pastinha lá, com ng new no nome do projeto, a gente já consegue criar um projeto. Bem fácil, bem simples. Agora, para criar um componente, com ng generate component e o nome do componente a gente já cria. E nas atualizações de hoje em dia, a gente nem precisa escrever esse generate component. Se a gente escrever o ng gc e o nome, a gente já consegue fazer a criação do nosso componente. Então, com o Angular facilita bastante essas criações. Partindo para a parte do módulo. Mesma base, ng generate, modulo, o módulo do módulo. E seguindo aquela mesma lógica, se a gente colocar o G e o M e o nome, a gente já consegue fazer essa criação do nosso componente. Então, bora para a prática, pessoal. Eu fiz um aplicativozinho, que é uma lista de tarefas, onde a gente escreve a nossa tarefa aqui, clicou Enter, ela já é inserida, e aí ele vai ordenando. Caso a gente clique aqui, ele joga para baixo e aplica um risquinho, tá em cima dela. Clicou aqui, deleta. Se eu clicar aqui, no deletar todos, apaga tudo. E em cima disso, eu já fiz uma lógica também, para caso não tenha nenhuma tarefa, eu coloco uma imagenzinha aqui, para não ficar nenhuma lista vazia na nossa tela. Pessoal, entrando um pouco no código, né? Quando a gente cria o projeto, ele vem assim, tá? De padrão. O que eu fiz? Eu criei a pastinha de componentes e eu criei o nosso módulo. Como eu comentei, o componente ele se resume no nosso HTML, no nosso CSS. Esse CSS é um tipo de CSS, tá? Porque existem vários tipos e várias lógicas no CSS. A parte do componente spec, aqui é onde a gente utiliza para fazer testes unitários. A gente não vai entrar nessa parte hoje. E a parte do TypeScript, onde a gente consegue criar nossas funções, onde é a parte mais parruda, né, do Angular. Então, beleza. Se a gente for ver, eu tenho o meu home módulo, onde eu declarei todos os meus componentes criados. Então, eu criei o meu módulo de home, onde eu iria aplicar todos os meus componentes. E aqui dentro, eu declarei todos eles para eu poder usar eles no meu código. Dentro do nosso componente de home, tem o nosso HTML. E ó, para vocês verem como é simples chamar um componente. Depois de eu declarar ele, eu simplesmente coloquei web/header, que eu já consigo chamar o meu componente para usar ele. E aqui também está o meu outro componente, que é o web to-do list. São um dos componentes que eu criei. Entrando aqui na parte do web to-do list, que aqui é onde contém praticamente toda a lógica. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho dele, já dá para ter uma noção na prática. Começando, eu criei uma seção, uma section, para separar essa parte do código. E eu já começo usando uma diretiva, como eu comentei. Eu uso a diretiva ngClass, que ela fica olhando sempre para a nossa lista. E aí eu faço uma lógica em cima disso. Caso a minha lista não tenha nada, né, o tamanho dela não tenha nada, eu chamo essa classezinha do load, essa classe loading, que ela é uma classe do SCSS. E que dentro dela eu faço? Eu renderizo a nossa imagem. Essa lógica de caso eu escreva alguma coisa, a imagem some, e caso eu exclua, a imagem aparece, está totalmente ligada à minha diretiva, a ngClass e a essa lógica. Então, se tornando bem tranquilo. Aqui eu crio a nossa lista e eu uso de novo mais uma diretiva. Como eu tinha comentado, a ngFor, onde eu passo pela minha listinha, que é a task list. E com isso eu consigo exemplificar uma lista, né? Consigo exibir uma lista utilizando HTML. Então, isso facilita bastante. Aí eu crio uma variável também, que eu estou pegando o índice, né, do nosso item na lista, para caso a gente queira fazer uma exclusão dele, caso a gente queira fazer algo específico com o item selecionado. Aqui eu declaro o meu input, eu crio a tagzinha input checkbox, que no caso é essa daqui, e aí com isso eu estou usando o ngModel para alterar o valor do item, que no caso é esse checkzinho aqui, ele vem como false. Então, caso eu clique nele, ele fica true e aplica o risquinho. E essa lógica do risquinho também está na parte do SCSS, que está ligado aqui, ó, o checked. Então, ele faz uma validação. Caso esse item esteja checked, a gente aplica um SCSS para colocar esse risquinho aqui. Só uma estilização. Voltando para a parte do nosso código. Tem a parte do input text, onde eu estou chamando aqui o nosso textinho, que a gente escreveu aqui. Com isso, eu estou usando a diretiva de keyup, onde ela é associada ao nosso teclado. Então, qualquer coisa que eu faça com o teclado, ela já entende.
E aí, com isso, a gente está fazendo uma validação. Eu crio um método lá no TypeScript, que é o validation input, onde ele recebe o item. O que seria o item? É o texto e o índice dele. Por quê? Porque ele faz uma validação para ver, ó, se o nome do nosso textinho, né, que eu estou recebendo como event. Então, se o event.length não tiver nada, a gente vai jogar uma mensagenzinha, que já é uma função nativa também, do Angular e do TypeScript, que é esse WIDOW confirm. Que o que seria? Caso eu apague tudo, o Angular ele foi lá e entrou nesse if, e ele viu que está vazio. Então ele falou, essa task está vazia, deseja deletar? No caso, não quero. E aí, caso eu confirmo, ele aplica no if que foi confirmado como true, e ele deleta. Chama o nosso método de deletar essa task. Então a gente pode ver que são algumas coisas bem legais, né, bem incrementada e é bem tranquilo de fazer. Com esse NG Model, a gente está alterando o valor do nosso campo. Caso a gente escreva alguma coisa, né, a gente consegue, ó, ele é alterado instantaneamente e ele faz uma validação. Caso for checked, a gente colocar o tracinho. Então aqui a gente usou o NG class load do SSS, nesse caso a gente usou o checked para fazer essa validação de colocar o nosso tracinho. Aqui eu crio um botãozinho para deletar e referencio uma imagem dentro dele, que no caso é um icon, né? É esse daqui, esse iconzinho. Clicando nele, exclui, a gente chama o delete item task. Foi o que eu mostrei para vocês, que é esse daqui, onde a gente está fazendo um splice na lista, né? Na nossa lista, que nada mais nada menos é para tirar ele fora, né? A gente está removendo. Aí, se eu precisasse, por exemplo, criar um serviço para inserir esses itens no SharePoint, tem um outro local aí nessa arquitetura, né, de serviço. Aí, por esse método, você ia chamar esse serviço, né, para você poder inserir esses itens no SharePoint. Seria basicamente isso, né? Exato, a gente teria que criar a nossa classe de serviço para a gente poder fazer esse pareamento com o SharePoint, e aí com isso a gente enviaria o valor do nosso input através do serviço para o SharePoint. Beleza, aqui a gente criou um botãozinho e aqui acabou a nossa listinha. Como vocês podem ver, dentro do meu componente de to-do list, eu consigo chamar outros componentes. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando o componente de app to-do input add item. Que eu estou fazendo o quê? Estou chamando essa função, que é o emit task list, para chamar esse emit task list event, que no caso, isso daqui eu estou fazendo uma comunicação com um componente filho, que é esse daqui. Esse componente filho, ele tem um input text, o placeholder, né, que é esse textozinho que aparece de fundo, e aí ele está chamando o método de add item task. E o keyup, só que aqui eu referenciei a tecla enter, né, para quando eu clicar o enter, ele dá um submit no item e inserir na lista. O que seria, pessoal, esse emit task list do filho? Ele pega através daqui. Eu estou inserindo, teoricamente, esse texto no componente filho. E aí, com esse event emitter, eu pego essa string e meio que jogo um sinal para ela no Angular. E aí, com essa função, dentro do to-do list, a gente pega esse sinal, que no caso tinha uma stringzinha dentro. A gente entra aqui, ó, no nosso ng-tech. O que acontece? Ele detecta alterações feitas na nossa aplicação. E aí, com isso, ele consegue fazer a inserção na nossa lista. Então, a gente está fazendo uma comunicação de um componente para o outro, usando essa função event emitter. Essas funções já são um pouco mais avançadas, tá, pessoal? A gente pode pensar, às vezes, no treinamento parte 2, entrando mais avançadamente nessas funções. E aí também já fazendo o que o Júlio comentou, de criar uma classe de serviço, um contato com um banco de dados, por exemplo, ou um contato com alguma API externa também. Voltando aqui para o nosso HTML. E, por último, o botão de delete, que também a gente criou um componente para ele. O que tem dentro dele? Um botão, escrito deletar todos. Função, nesse caso, não tem nenhuma. Aqui eu fiz, né, no input, essa função de a gente jogar uma informação do pai para o filho para exemplificar. Mas não precisa, né, que nesse caso ficou muito complexo. Não precisaria. Aqui a gente faz tudo já nesse componente. Então, a gente está fazendo uma validação, de novo, com o tamanho da lista, né? Então, a gente usa a diretiva ngIf para quê? Caso a lista não tenha nada, não tem por que existir esse botão, certo? Porque a gente não tem o que excluir. Então, com isso, a gente some com esse botão. Esse ngIf já proporciona isso para a gente, tá? E aí, a gente usa o clique. Quando a gente clica, ele detecta, né, que foi clicado e chama uma função para a gente, que é o delete all task list. Se a gente vier aqui, essa função, o que ele está fazendo? Ele está excluindo tudo que tem na lista. Nesse caso, ele está zerando a lista, né? Entrando na lógica a fundo, mas para o usuário só está excluindo tudo que tem na lista. E é isso. Vocês podem ver que
praticamente tudo foi centralizado aqui nesse componente de to-do list, facilitando, né, muito na criação e deixando também ela bem organizada. Então, caso a gente queira chamar esse botão dele em outras fronts do site, a gente consegue chamar esse componente. Aí a gente não precisa ficar no Ctrl+C e criar esse botão lá. A gente só referencia essa tag e caso a gente precise fazer alguma manutenção específica, a gente só faz em um lugar. E aí, em todos os lugares que estiverem referenciando esse botão, já vai ter cumprido essa atualização, né? Porque a gente só precisa mexer em um lugar específico. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso sanar aí com vocês. A gente troca uma ideia. Ficou bem claro ali. Tanto que ele explicou certinho cada parte ali para ter uma boa base. É até uma tecnologia aí que dá para se interessar, né? E às vezes você consegue fazer diversos projetos só com essa parte do front-end. Eu também tenho outros projetos que a gente pode mostrar em outras apresentações que eu consultei a API também. Então dá para fazer bastante coisa, dá para brincar legal no Angular. Tem algumas coisas aí que eu até percebi, essa questão de você chamar um componente numa tela ou na outra. Tem algumas coisas que são bem parecidas ali com o React também, que eu percebi, na parte de chamar componentes é similar. E também essa parte exclusiva de você dar os imports ali, né? Então, basicamente, se você quiser colocar mais alguma outra biblioteca, como trabalhar com outro tipo de componentes ali, aí só dar os imports e colocar ali também, né? Eu digo isso mais para deixar mais claro para o pessoal também, né? É o TypeScript puro mesmo, né? Você dá os imports e se quiser colocar um novo componente, você dá um import ali e vincula, né? Exatamente. Tanto que eu tive uma facilidade maior na hora de estudar Angular, porque eu já tinha estudado na faculdade o React. E eles têm um pouco de similaridade, né, na construção deles. Então é bem legal e facilita bastante. Até a hierarquia de passos, né, Julia? É um pouco parecida. Basicamente, até quando você adiciona os componentes, acho que ele já faz o scaffolding ali, né, Gabriel? Ele já meio que cria para você, né? O scaffold, eu digo tipo assim, tá, pessoal? Essa questão de criar os componentes em si, já criar as pastinhas na estrutura certa, né? Igual Exato. o SharePoint Framework faz. Você vai criar uma nova web part, você vai lá, digita o comando, ele já cria na estrutura que você precisa. Ele já faz esse Exato. scaffolding aí das pastas. Foi bom você ter tocado nisso, que eu até esqueci de comentar também. Quando a gente cria um componente e já referencia o módulo dele, todas essas declarações já são feitas automaticamente com o Angular, tá? Então é bem fácil. Normalmente a gente não se preocupa tanto em ficar declarando. Normalmente a gente se preocupa mais em fazer os imports, quando a gente quer, às vezes, usar um componente em outro módulo, em outra parte do nosso código. O quanto o Angular e o React eles são parecidos. As diferenças ali maiores que eu observei entre os dois nos projetos que eu tive é questão de aparência mais. A base, mais ou menos, é a mesma coisa, né? Porque não tem muito como fugir dessa base, né? Porque na hora do nosso desenvolvimento facilita bastante para a gente, né? Essa parte de componentes, de módulos, a gente consegue separar bem o código com isso.